Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Você está feliz? Ele já determinou o tempo, né? Não é? Amém. É bom estarmos juntos. Bom termos participado desse momento tão precioso. Eu lembrei quando criança na igreja, né? Era assim mesmo. E louva a Deus que a semente que foi plantada lá no passado, ela surtiu efeito. E hoje eu estou aqui, um pastor, pai de filhos, e Deus abençoando. E assim foi. Espero que assim também seja na vida dessas crianças. Amém, amado? Pregar o quê? Depois de um tempo desse tão bom, né? Mas eu quero compartilhar com você algo dentro desse contexto que nós acabamos de participar aqui agora e de vivenciarmos. Um final de semana como esse parece ser um final de semana como um final de semana qualquer, de um feriado qualquer, que poderia ter sido numa sexta-feira qualquer. Para muitos, um final de semana com feriado que não tem muito o que fazer. Para outros, um descanso. Para outros, uma oportunidade de estar em família. Para outros, uma viagem, quem sabe. Mas o importante é que este feriado não é um feriado qualquer. Ele tem um simbolismo muito grande para a minha vida e para a sua vida também. Esse feriado que nós comemoramos, a sexta-feira santa e o domingo da ressurreição de Cristo, para nós que somos cristãos e cremos na palavra de Deus e na Bíblia, é o feriado ou o dia mais importante para nós. Porque a realidade é que essa atitude que foi gerada numa eternidade, no coração de Deus, para a minha vida, para ter me alcançado, para ter te alcançado, foi de suma importância. Porque a Bíblia diz que no jardim do Éden houve-se um momento triste para a humanidade, que foi o pecado do homem, quando ele desobedece a Deus. Mesmo sendo uma criatura de Deus, feita por Deus, mesmo vivendo num paraíso, ele permitiu que o pecado adentrasse naquele lugar e no coração dele. E esse pecado, ele trouxe o afastamento do homem com Deus, porque o Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E o pecado, ele faz uma separação entre Deus e o homem. E a própria palavra de Deus vai dizer que o homem que pecar, esse morrerá. E esse pecado trouxe a morte. E uma morte eterna. Quer dizer o quê? Todo ser humano, nascido de Adão e Eva, automaticamente estava condenado para o inferno, a morte eterna. Mas graças a Deus, que no seu amor, Deus cumpre o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que esta palavra se cumprisse, a justiça de Deus também tinha que se cumprir. Se o homem pecou, e esse pecado trouxe uma separação, não seria o próprio homem, o autor, aquele que traria para si próprio a salvação, porque nós não teríamos como fazer. E gerado de uma mulher através de uma obra do Espírito Santo de Deus, Jesus desejou, ele quis pagar este preço que você não conseguiria pagar e nem eu conseguiria pagar. E se cumpriu a palavra de Deus. Jesus subiu aquela cruz.
Não é para ficar como um mártir da paz, ou de um ato bondoso. Não, isso vai muito além. No mundo espiritual, ele está dizendo para o demônio e seus anjos: o preço foi pago. Eu paguei. Quando ele expressa ali a sua última palavra naquela cruz, tetelestais, está consumado. Aquele que veio por obra do Espírito Santo, Jesus, aquele que foi levado à cruz do madeiro, aquele que foi açoitado, aquele que pagou com o seu próprio sangue, porque foi aceito por Deus. Hebreus vai dizer isso. O sacrifício perfeito foi Jesus, sem pecado. Jesus, sem mácula, sem nenhum tipo de pecado. Ele se entrega por mim e por você. E isto nos traz a porta da salvação aberta, novamente. Aquilo que estava fechado para o homem, através desse sacrifício vicário, novamente o homem tem acesso pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. Eu não preciso pagar nenhuma promessa. Eu não preciso fazer nada para que alcance essa salvação, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito por mim e por você. E a vitória foi cravada no domingo pela manhã, como foi muito bem aqui representado. Quando Maria vai ao túmulo e viu a porta do túmulo aberta e o túmulo vazio. E o anjo pergunta para aquela mulher: a quem você procura? Quem você está procurando? Ele já não morre, não está morto. Mas, pelo contrário, ele está vivo. E a vida de Cristo Jesus, ela nos trouxe a vitória. Ela nos trouxe a garantia de que a morte não tem poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Oh, aleluia por isso. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, capítulo 55, se não me falha a memória, 56 em diante. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cadê o seu poder? Aonde está? Aí no versículo 57 ele vai: mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. E o que eu quero deixar para você aqui nesta manhã de domingo é a maior promessa feita por Jesus para a igreja de Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse, se você estiver com a sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo de número 22. Ainda tenho 10 minutos, deve dar tempo. Capítulo 22, versículo de número 20. São as últimas palavras de João. João está escrevendo o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. É o que viria a acontecer, o que nós estamos na expectativa desses acontecimentos. Muitas das coisas já aconteceram. Mas no final aqui desse versículo, do capítulo 22, ele escreve assim: aquele que testifica estas coisas diz. João está apresentando aquele que testifica, aquele que falou, aquele que deu todas as orientações de Apocalipse, o que viria logo a partir daquele momento. E a parte B vai dizer: certamente cedo venho. Aqui já é Jesus falando. Eu vou voltar. E João completa aqui esse versículo dizendo: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A maior promessa de Jesus para a igreja de Cristo Jesus é essa: eu vou voltar. A expectativa
daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não é uma economia melhor. Não é a saúde funcionando, a educação funcionando, o trabalho dando resultados, frutos. Né? Não é isso. A maior expectativa do ser humano que conhece a Bíblia, que conhece a palavra e que um dia aceitou Jesus como único e suficiente Salvador é essa. Ele vai voltar. A expectativa nossa não é por uma melhora aqui na terra, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz. Não tem como resolver nada aqui nessa terra. Mas nós temos uma certeza e uma promessa, que Jesus vai voltar. Quando você adentra por dentro dessa igreja, tem um dizer ali naquela parede aqui, à minha direita, interessante, que você se depara com ele todos os dias. Mas eu não sei qual é o sentimento seu quando você lê aquela frase. Está dizendo ali, ele vem. Qual expectativa é gerada no seu coração com uma notícia tão importante como essa para a sua vida e para a minha vida? Ele vem. Qual é a expectativa que acende o teu coração, sabendo que em qualquer momento a trombeta soará e o nome daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro serão chamados? Aí sim acabará toda dor, toda preocupação, toda ansiedade, toda enfermidade, porque nós reinaremos com Cristo Jesus para todo sempre. A Bíblia vai dizer que ele vem. E o próprio Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 14, versículos de número 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós, oh amado, oh aleluia. Esta é a expectativa da igreja de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, que o noivo vai voltar. E nós iremos ser arrebatados no piscar de olhos e reinaremos com ele uma eternidade. Glória a Deus por isso. Mas o interessante é que ele também não nos deixou sozinho. No próprio capítulo 14, versículo de número 16, ele vai dizer que clamaria ou pediria o Pai para que desse-nos, para nos enviar um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós enfrentamos as tribulações, as adversidades desta vida, a certeza que nós temos é que nós não estamos sozinhos. Existe dentro de cada um que tem a marca do sangue de Cristo Jesus a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que está em você, ele está moldando, está trabalhando, ele está nos fortalecendo, ele está nos impulsionando, ele está nos levando até aquele grande dia, o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A Páscoa, ela não é para nós um pedaço de chocolate, não é um coelho, não é uma troca de presente. A Páscoa excede muito além dessas coisas humanas. A Páscoa do cristão é a certeza que o preço foi pago. Jesus subiu aquela cruz. Não foi à toa. Aquela atitude abriu para nós a porta da salvação. E não há outro caminho, porque ele diz em versículo 14, capítulo 14 de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho que não seja o reconhecimento, você aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário e entender
que só através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz, é o que nos leva novamente à presença do Deus Pai. A Bíblia diz que quando ele suspira, existia um véu dentro do templo que fazia uma separação entre o santo e o santíssimo. A Bíblia diz que ali só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. E este homem tinha que estar pronto. Não podia ter pecado. É tanto que ele tinha que sacrificar lá fora antes para entrar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o direito que tinha só um descendente de Levi, só um sumo sacerdote, só o sacerdote, melhor dizendo, podia entrar naquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus suspira lá na cruz do Calvário, aquele véu que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, ele rasga de alto a baixo. A porta foi aberta. E hoje, através do sangue de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Deus Pai. Hoje você, na sua simplicidade, hoje você, quando você precisa, quando você quer, quando você depende, quando você pode ajoelhar, você pode orar, você pode clamar, você pode pedir, você pode falar, porque o Todo-Poderoso, assentado no seu alto e sublime trono, quando ele te olha, ele não te olha como pecador, mas ele te olha através do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E esse sangue te deu acesso novamente a Deus. Não existe outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser através do sacrifício vicário do nosso Jesus. A promessa da igreja é essa: ele vem. E eu estou aguardando aqui o cumprimento dessa promessa. Eu estou esperando esse grande dia. Enquanto ele não vier, eu estou aqui buscando, eu estou aqui perseverando, eu estou aqui trabalhando na obra dele, eu estou aqui buscando a presença dele, eu estou aqui fazendo a minha parte, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir a promessa que nos prometeu. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, eu não sei o que você espera, eu não sei o que você está buscando, mas eu quero te apresentar aqui você hoje que não tem Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Jesus, não o crucificado, porque ele não está mais na cruz. Não o que foi sepultado ou colocado dentro do túmulo, não, ele não está mais lá, o túmulo está vazio. Esse Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que hoje ele está à destra de Deus Pai. E ele intercede por mim e por você. Aleluia! Oh, aleluia! Aquele que venceu, ele continua perseverando, certo de que um dia nós estaremos todos juntos para celebrar eternamente, ou para todos sempre, a graça de Deus que chegou até nós. Eu quero fazer um convite para você. Ainda tenho 4 minutos. Não vou utilizar os 4 minutos. Eu quero fazer um convite para você. Talvez você adentrou aqui neste lugar e ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez isso tudo que você tem visto aqui é algo que você aprendeu lá de tempo e o teu sentimento ainda não alcançou o significado desse ato de Jesus. Não foi uma morte, não foi subir uma cruz, não, foi além disso. Esse ato, essa atitude, esse desejo de Jesus foi cumprir o amor de Deus. Primeiro, a justiça, que foi pagar pelos nossos pecados. E não poderia ser o homem, como eu disse, qualquer homem. Teria que ser obra do Espírito Santo, como foi feito. Alguém sem pecado e sem mácula. Jesus foi esse. E depois, o amor de Deus chegar até nós através desse sacrifício. Recebeu o sacrifício do Filho e falou assim: agora está liberado. Agora eu posso chegar a todos. Agora eu posso receber a todos que queiram. Agora eu posso novamente ser parte da vida. Deixe que assim receber o meu Filho como único e suficiente Salvador. Talvez você tenha entrado aqui e ainda não decidiu a sua vida para o Jesus. E eu quero te dar essa oportunidade. Vamos ficar em pé? A igreja é isso. Cabeça curvada, olhos fechados. Eu quero te fazer um convite, amado.
Eu quero te fazer um convite hoje. O convite hoje é Jesus na sua vida. Não existe coisa melhor do que ter Jesus no seu coração. Não existe coisa melhor neste mundo do que ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ela só pode se manifestar através do teu reconhecimento que Jesus morreu para te salvar. Jesus pagou o preço. Não precisa de ouro, não precisa de prata, porque não há como comprar a tua salvação. Porque a sua salvação foi paga com sangue, e o sangue precioso de Jesus. E é só através de Jesus que você pode alcançar esta tão grande salvação. Eu costumo dizer que só existe dois caminhos, e não tem como, não tem uma terceira via. Não existe a terceira via. Na política até tem. A esquerda, a direita ou a extrema direita, não é isso? Existem três vias. Não, para a salvação não. Todos nós vamos ter que, um dia, se achegar à presença de Deus Pai. Todos nós. Todo o homem, toda a mulher. E felizes são aqueles que receberam Jesus. A recepção vai ser diferente. Aqueles que não aceitaram Jesus, infelizmente, vai se cumprir o que eu acabei de citar. O pecado traz a morte eterna. É céu e inferno, não existe outro caminho, meu irmão. Não existe purgatório, não existe, não existe. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. E você tem que se decidir agora em vida. Ou é agora, enquanto você respira, enquanto você está com a sua consciência, ou é agora, ou nunca. Depois que morre, não adianta acender vela, não adianta fazer intercessão, porque segue-se o juízo de Deus. É agora. E eu quero te oferecer, talvez você tenha entrado aqui e não tenha ainda se decidido, a Jesus como teu único e suficiente Salvador. É Jesus que pode mudar a sua história. É Jesus que pode trazer a paz que você não tem. É Jesus que pode organizar a sua vida. É Jesus que pode te fortalecer na hora da tempestade, na hora dos vendavais, na hora das dores. É Jesus, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é como um bálsamo na vida do crente. Às vezes você, ou de repente você já conheceu, ou já ouviu falar, né? De pessoas que passando por tantas tribulações, tantas situações contrárias, cristão em Cristo Jesus, mesmo passando pelas adversidades da vida, ele sente paz, porque essa paz, só o príncipe da paz pode dar para nós. E esse príncipe da paz é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Eu quero te fazer um apelo hoje. Eu quero te perguntar, se você que entrou aqui, talvez você ainda não tenha Jesus. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não se decidiu para Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez você é um religioso. Talvez você aprendeu a acreditar em tantas coisas. Talvez você até seja uma pessoa boa. Não faz o mal para outra pessoa. Mas isso não é suficiente. Não é pelas obras. A Bíblia diz que a gente alcança a salvação. Mas é por Jesus. É pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu quero te perguntar, você está aqui dentro hoje, quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Se você quiser, faça o sinal com as suas mãos, levante as suas mãos. E eu quero orar por você. A Bíblia diz que nós não devemos rejeitar uma oportunidade. A gente não sabe o dia da manhã, nós não sabemos o que nos espera. Eu lembro de um amigo que dormiu muito bem na noite. Deitou com a sua esposa, foi dormir tranquilo. Mas esse amigo não conseguiu abrir os seus olhos de manhã. Teve um infarto fulminante e perdeu a sua vida. Sabe, querido, as coisas são assim. Acontece.
A gente não sabe. Uma coisa eu tenho certeza, que daqui a pouquinho nós vamos estar diante dele e nós vamos ter que prestar nossas contas com ele. A oportunidade está sendo lhe dada hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar. Se você quer aceitar Jesus, já chegou uma pessoa aqui. Se você quer Jesus como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que a terra e tudo que nela há vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante uma vida eterna. Imagina você passando uma vida eterna com Cristo. Oh, vai ser maravilhoso. Como eu disse, corpo glorificado, sem perturbação alguma, sem preocupação com boleto para pagar, sem enfermidade, sem dor. Alegria a eternidade toda. Mas para aqueles que não tiverem Jesus na sua vida, a Bíblia diz que é morte eterna. A Bíblia diz que é inferno. É dor, ranger de dente. Pastor, que palavra dura, mas é a realidade, é o que está escrito na Bíblia, eu não posso falar diferente. Eu tenho que falar para você. Amanhã você pode ser cobrado, ou eu posso ser cobrado por isso. Jesus hoje está te dando uma oportunidade. A oportunidade é a paz em Cristo Jesus. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para deixar. Meu irmão, é do jeito que você está. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus quer pegar esse fardo que está sobre você e quer tirar de cima dos seus ombros. E Ele quer te dar a paz que vai reinar na tua vida. Sai do seu lugar, meu irmão, vem aqui à frente. Vem aqui hoje receber Jesus. Se você entrou aqui e ainda não se decidiu, não espere para amanhã. Resolva hoje a tua vida. Entregue hoje a tua vida. Deixa Deus trabalhar a sua vida de modo tal que você vai ver a mudança. A partir da sua atitude, você já vai sentir a paz de Deus no seu coração. Se você está afastado, se você está desanimado, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque a graça de Deus, ela te alcançou e ela vai fazer algo tremendo na sua vida. Você está aqui hoje? Você quer Jesus? Se você não quer Jesus, nós vamos orar por este que aqui chegou. E que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Mas nós seguimos firmes, certo de que um dia a trombeta soará e nós iremos ouvir o nosso nome ecoar, chamar, dizendo, vem, filho amado. Aleluia por isso. Estenda suas mãos para cá.